Bom, eu escolhi falar sobre a Stack-Strauss, né? Para poder compor a nota da N1. Fiz um dimensionamento e também fiz um resuminho sobre onde ela é mais utilizada, como ela é executada, enfim. Vamos lá, começar, né? Introdução. O que é uma estaca tipo Strauss, né? É um tipo de fundação profunda, bastante utilizada em obras de pequeno e médio porte. Ela é utilizada principalmente em edificações residenciais e comerciais de menor complexidade estrutural. Ela é moldada em loco, ou seja, ela é executada diretamente no local da obra. E seu processo construtivo, ele consiste na escavação do solo por meio de equipamento específico, né, com revestimento metálico, que garante a estabilidade do furo durante a perfuração. Então, após atingir a profundidade prevista ali em projeto, ela é realizada a concretagem da estaca, podendo sim ou não haver armadura, dependendo das solicitações estruturais, né? A diferença entre a estaca Strauss e os outros tipos de estaca é que está no seu método executivo, né? Então, é o seu modo de realizar. Diferente das estacas pré-moldadas, né? Que são cravadas, já prontas no solo por percussão, a Strauss, ela não é introduzida por impacto, mas sim escavada e logo após concretada no local. Então, além disso, né, quando comparada às estacas como hélice contínua, ela utiliza o equipamento mais simples e gera menos vibração no entorno. É o que torna ela mais adequada para áreas urbanas, né, com edificações vizinhas sensíveis ou históricas, enfim. No entanto, ela possui limitações de carga, né? Então, ela tem essas limitações de carga, principalmente com relação à profundidade, né? E à presença do lençol freático ali, que na maioria dos casos é bem elevado. Vamos lá, problema. Em muitas situações de projeto, né, o solo superficial ele não apresenta uma resistência suficiente para suportar diretamente as cargas transmitidas pela estrutura. Então, nessas condições, a gente utiliza as fundações rasas, que a gente poderíamos ter recalques excessivos ou até os problemas estruturais ao longo do tempo. Assim como as obras implantadas sobre solos com baixa capacidade de suporte superficial, surge a necessidade, né, de transferir essas cargas para as camadas mais resistentes. E aí, diante disso, o problema central desse estudo é realmente compreender em como dimensionar corretamente uma estaca, nesse caso a Strauss, né, de forma que ela suporte as cargas atuantes, né, com segurança e apresente uma capacidade de carga adequada que atenda às exigências estabelecidas também pela norma, que é a NBR 6122, né, que é a norma brasileira responsável pelo projeto de execução de fundações. Na hipótese, né, a gente parte da parte do dimensionamento da estaca. Então, quando a gente utiliza o dimensionamento realizado conforme os critérios, né, da NBR 6122, a gente considera adequadamente as características geotécnicas do solo, né, obtidas por meio das sondagens, as cargas atuantes da estrutura, as verificações relacionadas, os estados limites aos estados limites e do serviço, né? Então, ela resultará em uma fundação segura e estável, né? E com desempenho satisfatório, tanto que em relação à capacidade de carga quanto aos recálculos admissíveis. Ou seja, a gente integrar corretamente os dados geotécnicos, né? As solicitações estruturais e os fatores de segurança servem para garantir justamente que a fundação ela desempenhe a sua melhor forma de eficiência ao longo da vida útil da edificação e, consequentemente, dela, né? Objetivos. O primeiro objetivo, né, é a gente compreender os critérios da 6122 para o dimensionamento da estaca Strauss, identificar os parâmetros que a gente vai utilizar para ser considerados verídicos pela norma, né? E o segundo objetivo é analisar todos os parâmetros geotécnicos necessários, como o SPT, o nível do lençol freático, profundidade adequada. E, por fim, o terceiro, né, é verificar a segurança estrutural da estaca quanto à sua capacidade de resistência e avaliando todos os limites até o último caso, relacionados à ruptura e a limites de serviço da edificação, né, e dos recálculos admissíveis que podem vir a acontecer. Sobre a metodologia, né, a primeira parte da metodologia, eu tive que fazer, né,
eu tive que, na verdade, dar uma carga fictícia para esse tipo de estaca. Então, o primeiro que eu fiz foi escolher o tipo de construção, né? Que eu escolhi um prédio residencial de 4 pavimentos. E aí eu fiz a mesma coisa, que já tinha feito, né? Que foi pegar a carga residencial, que era ali de 1,5, né? Que era a carga de acidental. E a carga permanente, somar as duas. Adotei uma malha estrutural de 4 metros, criei uma área total ali do pilar, né, área de influência do pilar de 16 metros cúbicos. E aí a gente consegue realizar e descobrir mais ou menos qual vai ser a carga daquele pilar na fundação. E aí a gente encontrou 448, que dá mais ou menos 450. Bom, para realizar o dimensionamento da estaca, né, foi utilizado o método de Aldo Veloso, que é um método semi-empírico, que ele é amplamente empregado no Brasil na maioria das construções geotécnicas, né? Esse método, ele utiliza principalmente os valores do ensaio o SPT como base para estimar a capacidade de carga da estaca e também do solo, mais ou menos do solo, né? A partir desses valores, então, a gente consegue determinar as duas contribuições, a resistência de ponta e a resistência de base. Quando ela transmite carga na camada resistente, na lateral, que é desenvolvida ao longo do fuste ali, né, por meio de atrito entre o solo e o concreto. Então, a soma dessas resistências, né, fornece a capacidade total da estaca. E aí a gente aplica o coeficiente de segurança nessa capacidade total. E aí a gente vai ter um valor previsto na norma, né, para a gente obter a resistência de cálculo, ou seja, a carga admissível, que garante o dimensionamento, que o dimensionamento atenda a todos os critérios de segurança. E aí, dessa forma, a gente adotou esse método e relacionou diretamente com o comportamento do solo. Então, por meio obtido nas sondagens, né, que a gente pegou um laudo fictício aqui também e fez nesse NSPT. Então, a primeira coisa que eu fiz no dimensionamento foi fazer análise, né, do NSPT, identificar lençol freático, identificar cota. E aí também identifiquei F1 e F2, né, que é tabelado de acordo com o tipo de estaca, que foi a Strauss, foi a estaca escolhida. E aí eu adotei um diâmetro de 30 centímetros e um FCK de 35, porque como a estaca Strauss, ela é um pouco, vamos dizer assim, mais frágil do que outros tipos de estaca, ela precisa ser mais robusta para aguentar uma carga tão alta, que é de um edifício de 4 pavimentos, né? Então, a gente adicionou na planilha todas essas nossas... e esse diâmetro e FCK, a gente foi fazendo testes e a melhor situação a gente pegou para si e adotou. Então, a gente adicionou tudo isso na planilha, solo, tipo de solo, cota, profundidade, e a gente alcançou os resultados, né? Vamos lá. Esse aqui é o nosso SPT, o meu SPT, né? Que a gente vai ter ali, por meio do primeiro metro, uma areia, do segundo até o quarto, uma areia argilosa. E aí, a gente percebe que do quinto até mais ou menos o sétimo e pouco, a gente vai ter uma areia, né? Com fragmento sexto, coloração variada. E aí, a gente percebe que o nível de água tá a 7,45. E aí... Só que, veja bem, quando a gente tá ali, a gente tem mais ou menos uma areia compacta, né? E aí, quando vai baixando mais ou menos, ela vai ficando mediamente compacta, então ela é um pouco mais fofa. E aí, quando a gente desce mais um pouquinho, a gente percebe que ela é mais compacta, que ela já está 100%, digamos assim, mais harmonizada, já está mais acostumado, né, com o material que tem em volta dele, que é justamente... um pouco de água ali perto, né? Então, é isso. E a cota, né? 100,45 e a profundidade da sondagem foi 12,45. A gente vai para a tabela, né? A gente já coloca ali, tipo de estaca, que é Strauss. E aí, o F1 e o F2, ele já vai automático, porque é aquele negócio. Ele é definido de acordo com o tipo de estaca. Quando a gente vai para a escolha do diâmetro, né, adotei ali um diâmetro de 30 e um FCK de 35. E o coeficiente de segurança de 2. Quando a gente vai para os parâmetros, né, de novo, a mesma coisa. A gente vai ter ali um K e um alfa, que vai ser de acordo com o tipo de solo.
quando a gente vai adicionando o tipo de solo, a gente muda o K e muda o alfa. E esse K e esse alfa vai ser multiplicado sempre pelos parâmetros daquele tipo de solo e vai ser calculado a resistência de ponta, a resistência lateral, também por conta desses parâmetrozinhos, né? E com esses parâmetrozinhos. Aí a gente vem para o cálculo de QP, né? Que é a carga de ponta. Então, ela é importante, né? Pra gente saber, pra gente fazer ela em todas as profundidades. E a gente vê qual a melhor cota de comprimento mínimo ali pra estaca. Então, a gente tem a fórmula QP igual a K vezes N sobre F1, tá vendo o fator lá 1? Isso, é isso mesmo. Aí a gente tem aí que o N é um ensaio de solo, o número de NSPT ali. Aí a gente vai ter o K em função do solo, também é um parâmetro que a gente já tem. A área de ponta, né? E o F1 também, um fatorzinho que a gente já tem. Aí a gente vem pro QA, né, que é a carga de atrito lateral ali. Então, é importante a gente fazer também para aquela mesma coisinha, pra gente saber a melhor cota de comprimento da estaca. E a fórmula é QA é igual a somatória de alfa, né, que alfa é o parâmetro em função do solo. Aí temos o K, de novo, parâmetrozinho em função do solo. O N, né, que é o número de NSPT, o AI, que é a área lateral, que é o que a gente está procurando, e o F2, que é em função do tipo de estaca, né. Aí a gente vai para o cálculo de carga de ponta e a gente vai para o cálculo de Q total, que é a soma das cargas de ponta e a carga de atrito lateral. Faz a sominha, tem a carga total. E aí a gente vem pro cálculo de K, de Q sobre CS, que nada mais é do que a carga total sobre coeficiente de segurança que a gente tem que ter. Então, a gente faz essa continha para ter um valor mais, digamos assim, mais próximo da realidade. Tá? E ser mais seguro, até para edificação, enfim. E pra gente se respaldar. Então, o resultado, né? A nossa planilha vai ficar mais ou menos assim. E, de novo, né, a gente vai ter aqui as cotas, a profundidade, o SPT, o tipo de solo, o K, o alfa, o cálculo de QP, o cálculo de QA, o Q total e o cálculo final. Então, como a gente adotou aquele valor inicial de 450, o que a gente percebe? Que o tipo, a profundidade mínima, que vai ser mais ideal para essa carga, vai ser ali por volta da profundidade 11, porque ela está maior um pouco, né? E a 415, que é a 10, ela tá menor. Então, até pra gente se respaldar disso, seria melhor uma profundidade mínima ali de 11 metros, né? E a cota dela é mais ou menos 89,45, né? Uma areia siltosa. Se eu não me engano, ela é compacta. Então, ela já está acostumada com o clima ali que tem ao lado dela, digamos assim. Então, o resultado, né, é isso que eu acabei de falar, que é a análise de dados, né, ela foi processada na planilha. E para esse pilar de carga 450, né, a gente conclui que a profundidade mínima necessária para esse estaca Strauss de 30 centímetros de diâmetro é 11 metros. E aí a gente percebe que nessa cota a capacidade de carga é até 470 e supera o valor da solicitação, que foi 440. E é basicamente isso. Muito obrigada.